Daniel Silveira ameaçou o Bolsonaro? Muitos vídeos sobre esse assunto já foram feitos, eu inclusive já fiz alguns, mas o Ricardo Noblat trouxe uma informação para nós lá no site Metrópolis que eu achei interessante compartilhar com vocês porque ele relembrou alguns casos aí sobre possíveis ameaças que o Bolsonaro sofreu ou se sentiu ameaçado pelo Daniel Silveira. E eu quero saber a sua opinião, você vai colocar aqui nos comentários, depois de ver os argumentos, se o Daniel Silveira ameaçou o Bolsonaro, se o Bolsonaro se sentiu ameaçado pelo Daniel Silveira, ou se vocês acham que o Ricardo Noblat ele tá viajando. Também deixe seu like, é muito importante para nós. É claro que quando o Ricardo Noblat faz uma matéria como ele fez, um texto como ele fez, ele levanta suspeitas, porque como ele é um jornalista, às vezes ele sabe uma informação, mas é melhor não dar daquela forma e apresentar de um outro modo. E nós sabemos que o Daniel Silveira, ele não recebeu perdão, não foi perdoado porque Bolsonaro tem apreços pelo Daniel Silveira. Claro que não. A gente sabe disso, já fiz, vou colocar o link aqui para que você possa acompanhar. Bolsonaro usou o Daniel Silveira como um instrumento para simplesmente fustigar o STF e vários outros comentaristas, analistas políticos tiveram essa mesma percepção. Mas o Noblat trouxe esse outro elemento que nós podemos também considerar nas nossas informações, nas nossas análises, nas nossas interpretações. O texto do Noblat é o seguinte: lembrança da confissão de Daniel Silveira de que gravou Bolsonaro. Recordar pode ajudar a entender o que se passa hoje. Então o Noblat ele traz essa outra perspectiva, que Bolsonaro perdoou, é isso que ele dá a entender no texto, que o Bolsonaro perdoou o Daniel Silveira também por medo de algum tipo de vazamento por parte do Daniel Silveira. E aí, pessoal, esse caso ele ocorreu em 21 de fevereiro desse ano. Vou ler aqui o texto para vocês para que a gente possa discutir melhor e entender melhor. Em 21 de fevereiro último, ou seja, desse ano, por exemplo, o deputado federal e integrante da Executiva Nacional do PSL, Felício Laterça, escreveu em sua conta no Instagram que o colega Daniel Silveira gravara sem permissão conversas com o presidente Jair Bolsonaro. Silveira estava preso há uma semana. Eu vou ler aqui para vocês o que o Laterça escreveu. Eu fico muito assim incomodado com esse hábito, né, que os bolsonaristas têm de ficar gravando conversa dos parlamentares. Gravando conversas entre si, do presidente dos parlamentares. Parlamentar detesta que um deputado, um senador grave conversas reservadas. O Onyx Lorenzoni caiu em total descrédito justamente por gravar conversas de colegas. O Onyx Lorenzoni hoje é alguém minimamente insignificante, não brincando, minimamente relevante por conta do Bolsonaro. Senão ele seria um deputado federal escrachado. O Luiz Mendonça, que teve todo aquele caso da prevaricação do Bolsonaro, né, que foi arquivado agora pela Rosa Weber, no caso da Covaxin, ele também aparentemente tinha esse hábito de gravar parlamentares. Isso é uma atitude muito, entre aspas, suja por parte dos parlamentares. É um péssimo hábito, isso não é bem visto pelos colegas, mas os bolsonaristas, vocês sabem como eles são, né? Ética não é algo muito relacionado a eles, não combina muito bem. Mas o Laterça falou o seguinte, aspas para ele. Conheci Daniel Silveira em janeiro de 2019. Ele me revelou que já tinha feito gravações de algumas pessoas. Olha só. Agora, será que essa fala do Laterça foi verdade? Não foi? Vamos lá. Gravou conversas de parlamentares dentro da Câmara para se autopromover, possivelmente para chantagear colegas, né? Que é uma atitude... Se você sabe de alguma coisa, você não pode gravar e ameaçar. Você tem que ir lá levar no conselho, levar nas instâncias, nas organizações competentes para que elas possam julgar isso. Ele disse para mim que também havia gravado o presidente da República. Eu falei, meu Deus, que homem é esse? Silveira fora preso pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre Ramagem. Sob a acusação de divulgar o vídeo, papapá. Por isso o Supremo o condenou na semana passada. Bolsonaro perdoou no dia seguinte. Laterça escreveu também. E agora tá a ameaça do Bolsonaro que o Ricardo Noblat traz no texto. O que faria o presidente da República se soubesse que já foi gravado por Silveira? Vamos ver se descobrem gravação de conversas dele com o nosso presidente da República. O presidente da República lavou as mãos. Por que Daniel Silveira fez? Porque o que Daniel Silveira fez prejudica o governo. Não se sabe se a Polícia Federal, aqui o Noblat continua, não se sabe se a Polícia Federal, ao confiscar o celular de Silveira, quando o prendeu, descobriu as gravações de conversa dele com Bolsonaro. Se elas de fato existem ou existiram, aí pode estar uma razão do perdão presidencial concedido a ele, em desafio à decisão do Supremo de condená-lo de 8 a 9 anos de prisão. Olha, coloque aí nos comentários. Você acha que Bolsonaro se sentiu
ameaçado de alguma forma pelo Daniel Silveira, por ele ter algumas informações? A gente sabe que o Bolsonaro não tem muito controle dessas coisas e ele fala mesmo. Será que ele achou que falou demais? Coloca nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Agora, nós temos que entender que o Bolsonaro ele está usando, obviamente, esse caso do Daniel Silveira para se promover perante a sua militância mais radical, mais violenta, ou os mais fracassados, porque todo bolsonarista, em essência, é um fracassado. Vocês sabem disso. Ser um fracassado não é ter um insucesso na vida. Ser um fracassado é ter um insucesso, não conseguir superar esse insucesso, virar um ressentido e um frustrado. Os bolsonaristas são isso, né? O Bolsonaro ele está usando o Daniel Silveira para engajar a sua militância, porque como vocês viram também nas pesquisas, Bolsonaro não melhora. Também fiz um vídeo, o link está aqui no card. E nós temos que entender, e isso vai ser muito importante, preste atenção agora. O que o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira não foi um golpe. Não foi um golpe porque o Bolsonaro jogou dentro das 4 linhas. O indulto dado por Bolsonaro ao Daniel Silveira está previsto na Constituição. E pelo fato de estar previsto na Constituição, não é golpe. Tá? Então, entenda isso, porque se você falar que for golpe ali para um bolsonarista, coisa do tipo, ele vai falar assim, ah, mas e o caso do Batiste? O caso do Cesare Battisti, que o Lula deu indulto, vai misturar, e aí não vai entender a discussão. E outra, no próximo dia 1º de maio, Dia do Trabalho, os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro estão planejando fazer um Dia do Trabalho bolsonarista, com novas manifestações no domingo, para emular o que aconteceu no 7 de setembro, aquele fiasco que foi o 7 de setembro do ano passado, quando o Bolsonaro colocou os tanques nas ruas, esperava levar 2 milhões de pessoas, tinha lá pouco mais de 120 mil. Um fiasco total, virou piada nos bastidores e muitas pessoas falaram que aquilo lá era uma tentativa de golpe que o Bolsonaro estava dando, era uma tentativa de demonstração de força. Era uma demonstração de força que acabou broxando, mas não para dar golpe, mas sim porque você lembra que naquela época o Carluccio estava sendo ameaçado de ser preso. Inclusive esse indulto que foi dado ao Daniel Silveira era uma estratégia previamente feita pelo Bolsonaro naquela época, em meados do segundo semestre do ano passado, caso o Carluccio ou o Bananinha fossem presos. Também fiz um vídeo, o link está aqui na descrição, aqui no card. Essa é uma informação que foi trazida pelo portal O Globo. Então nós vamos ter mais dessas manifestações no próximo dia 1º de maio, com toda certeza serão um fracasso. Não esperem grandes mobilizações por parte de Bolsonaro, porque nós vimos que as motocicletas fracassaram, as motocicletas foram pífias, os maloprados falaram em 2 milhões de pessoas, tinha um pouco mais de 3 mil, depois Bolsonaro tentou fazer uma outra motocicleta em Rio Verde, em Goiás, outro fiasco, porque nem repercutiu na imprensa, essa motocicleta do Bolsonaro em Rio Verde. Então essas manifestações do 1º de trabalho vão ser também um fiasco. Ah, mas como você pode falar isso? Porque o Bolsonaro perdeu o poder de mobilização. Ele não mobiliza mais ninguém. E vai usar esse caso do Daniel Silveira para tentar mobilizar as pessoas a irem nessas manifestações. Inclusive o Daniel Silveira está confirmado em uma delas. Agora ele virou um tiradentes, né? Um cara que afronta a República da forma como ele afrontou, que ameaçou as pessoas, que incitou violência. Para o bolsonarismo é herói. É o típico herói bolsonarista, né? Não trabalha, Daniel Silveira não trabalhava, ele dava atestado médico para não comparecer no trabalho dele como cobrador de ônibus. É um tipo de gente boa. Esse aí é o brasileiro de bem que os bolsonaristas acreditam. Mas eles vão tentar fazer o máximo do máximo para colocar as pessoas na rua nesse 1º de maio, para ser mais uma demonstração de força. Agora, o Bolsonaro, como eu tenho falado para vocês, eu não vejo possibilidade dele vencer a eleição. E cada atitude, cada ato, cada estratégia tomada pelo Bolsonaro, ele apenas dá água. Então eu vejo que ele começa a afunilar as possibilidades dele de vitória. E a derrota começa a ficar cada vez mais perto. Então esse dia 1º de maio pode ser, de fato, não vou dizer a pá de cal, porque tem muito tempo para o pleito. A pá de cal vai ser justamente quando ele foi derrotado. Mas vai ser mais um indício de uma desmobilização, um desânimo por parte dos bolsonaristas. Porque todo episódio de mobilização, Bolsonaro fracassa, Bolsonaro fiasca, Bolsonaro não consegue mais mostrar aquela força que ele tinha lá atrás, em 2019, na Marcha para Jesus. Então teremos mais um fiasco, por mais que o Bolsonaro tente mobilizar, colocar Daniel Silveira lá, os bolsonaristas, enfim, pagar alfafa para levar o gado. Vai ser outro fiasco. Mas eu quero saber a sua opinião, você vai colocar aqui nos comentários. Você acredita que o Bolsonaro também foi ameaçado pelo Daniel Silveira? É claro que isso não exclui o fato do Bolsonaro ter usado Daniel Silveira como instrumento de fustigação, como instrumento de afronta ao STF.
tá? Mas eu quero saber se houve essa outra motivação. Será que o Bolsonaro pensou nisso também? Porque você sabe que quem tem problema com a justiça, e Bolsonaro tem vários, qualquer coisinha já faz a gente ficar de cabelo em pé e, no caso de Bolsonaro, com a dentadura batendo.